Este mês todo nós estamos a focar num tema que é acerca da luz de Deus, em nós sermos luz. Diz a pessoa que está ao teu lado, ser luz. Ser luz, isso é o tema deste mês. Cada um de nós temos que ser luz, porque Deus habita em nós. Por isso nós temos que brilhar. Amém ou não amém? Amém. Aleluia! Não é para dormirem. Temos que estar despertos. E hoje nós vamos falar sobre Isaías 60, versículo 1 e 2. Em que vou ler logo como introdução desta mensagem, e que diz assim: o profeta Isaías ao povo de Israel. Isaías 60, versículo 1. Dispõe-te e resplandeça, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece o resplendente, o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Amém? Diz a pessoa que está ao teu lado: a glória de Deus vê sobre ti. Levanta e resplandeça. Aleluia. O profeta Isaías, ele não está a falar acerca de aquele final dos tempos, em que Jesus virá da sua glória, em que ele vai por ordem aqui na terra. Não, ele não está a falar acerca disso. Ele não está a falar acerca da altura em que Israel estava no cativeiro, em que Isaías estava a dirigir-se ao povo de Israel. Não, ele está a falar acerca da altura em que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Nós vivemos hoje em dia que por toda a sociedade há trevas, há escuridão. Pessoas não conseguem ver bem o que está aqui em frente, não conseguem ver o que está mal à sua volta porque há trevas. Nós vemos em todo lado, em qualquer sítio na internet vocês podem ver trevas. Em qualquer sítio na televisão, abre a televisão, podem ver trevas, podem ver que está uma situação complicada. Mesmo pessoas que não acreditam em Deus podem ver isso e podem dizer: epá, realmente isto está complicado, o mundo está mau. E realmente nós podemos ver em cada área da sociedade há trevas. Mas quando as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti virá surgindo a glória do Senhor. Amém? Sobre ti, sobre nós, filhos de Deus, que temos a glória de Deus cá dentro de nós. Sobre nós virá a glória de Deus. Por isso que o profeta está a dizer: levanta-te e resplandeça. Levanta-te e brilha. Dizem, o apóstolo Paulo refere a estes tempos que nós estamos a viver em 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4, diz assim que: porque virá um tempo em que, não sofrendo a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Há uma verdade, há uma doutrina sã que é encontrada na palavra de Deus. Mas quando não nos agrada esta doutrina sã, muitas vezes nós começamos a ficar com comichão nos ouvidos e nós vamos querer inventar uma fábula que nos satisfaz o desejo do nosso coração. Mas não é a verdade. E essa fábula, essa doutrina torpe, não nos vai libertar, porque somente a verdade de Deus, escrita na sua palavra, nos liberta. Mas o que vai fazer é que vai nos turvar o caminho. Nós vamos entrar em trevas, vamos ficar presos com aquela verdade falsa. Mas hoje em dia nós vemos que muitas pessoas, por todo lado, estão a querer ficar com uma verdade. Aqui no livro de Isaías, fala acerca de uma expressão que eu gosto imenso, em que é: levanta e resplandeça, porque vem a tua luz e a glória do Senhor
vai nascendo sobre ti. Depois mais adiante diz que a sua glória se virá sobre ti. 2 vezes repete a palavra glória. E eu fiquei intrigado porque glória eu vejo... qual é a nossa definição de glória? O que é glória? É aquele pozinho dourado? É aquela luz? Aquela nuvem? O que é a glória de Deus? É algo um bocado estranho para nós. Então eu fui pesquisar. A expressão desta palavra aqui, no original, é uma palavra que é kabod. K-A-B-O-D. Kabod. Em que a glória é traduzida para kabod. Kabod é uma palavra hebraica em que a tradução dessa palavra tem várias palavras dentro dessa palavra tão pequena. E essa palavra, eu vou dar algumas destas definições em que vai nos elucidar o que é esta coisa da glória de Deus que vem sobre nós. Porque quando essa glória vem sobre nós, nós começamos a levantar e resplandecer. Mas nós temos que saber o que é essa glória. A glória de Deus é a grandiosidade de Deus. É o esplendor de Deus. A honra de Deus. A majestade de Deus. A riqueza de Deus. A força de Deus. A abundância de Deus e o peso de Deus. São estas palavras que é referida como a definição desta palavra hebraica kabod. Grandiosidade que nós entendemos. Deus é grande. Nós podemos dizer que Deus está no céu, mas Ele não está no céu. O céu está dentro dele. Ele é grande, Ele não cabe dentro do céu. Ele é maior do que tudo, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é grande. A glória de Deus cobre as nossas vidas, cobre todo o mundo. Esplendor é o brilho. É aquilo que brilha. A honra de Deus. Nós vimos honra, eu falei um pouco sobre isso no retiro, que a honra é algo que nós temos aquele grande chavão. A honra liberta a unção. A capacidade divina sobre um indivíduo para mostrar a glória de Deus. Agora, a honra, uma cultura de honra, é uma cultura onde a glória de Deus está manifesta. É quando nós vemos, o que é que Deus está a fazer? Como é que Deus está a brilhar no coração daquela pessoa? E vamos trazer isso à tona. Vamos honrar isso e dizer, uau, espetacular. É como eu vi ontem, só para vocês perceberem o contexto, na escola bíblica nós tivemos uma tarefa ao fim do mês em que cada um de nós tínhamos que escolher um livro do Velho Testamento, dar uma explicação e como é que aquilo pode aplicar à nossa vida em particular. Tínhamos que escrever um esboço e depois dar uma explicação em 3 minutos máximo. Então ontem quase todos fizeram um trabalho de casa e os outros vão estar a fazer o trabalho de casa para ser entregue na próxima semana e foi revelado, eu fui abençoado com todos e foi revelado joias em cada coisa, porque quando uma pessoa vê algo divino, vê de uma certa perspectiva, eu posso ver de uma certa perspectiva, mas a Ruth vê talvez deste lado e vê de uma outra perspectiva que eu não estou a ver. E quando nós vemos alguma coisa gloriosa e divina que é a palavra de Deus e nós vemos por várias perspectivas diferentes, aquilo começa a brilhar. Como um diamante, começa a brilhar com várias facetas. E para mim é tremendo. É tremendo ouvir o que é que vocês estão a receber. Qual é a revelação? O que é que Deus está a falar convosco? E para mim, quando nós criamos uma cultura desse jeito, é uma cultura de honra. Em que cada um de nós honramos uns aos outros. E o depósito que Deus tem colocado dentro de cada um. Por isso que é tremendo. E eu encorajo mais e mais. Partilhem, por favor. Majestade. Majestade fala de autoridade de um rei. Majestade fala que alguém tem autoridade sobre outra pessoa. Quando a glória de Deus vem sobre nós, Ele está a declarar que eu sou o rei da tua vida. Eu sou o rei das tuas decisões. As tuas decisões passam por mim. Quando há um rei, nós submetemos a nossa vontade ao seu reinado, ao seu desejo. E a majestade de Deus, quando é explicado na glória de Deus como a sua majestade, é a sua autoridade como rei.
algo que outra definição é riqueza. Muitas vezes nós temos a riqueza sinónimo com quase pecado, porque nós temos aquele grande chavão de dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Mas é o amor ao dinheiro e não o dinheiro em si. Riqueza em si não é pecado, faz parte de uma definição da glória de Deus, uma abundância de riqueza, de prosperidade. Agora, quando nós amamos esses cifrões, esses euros, essa provisão, essa poupança que nós temos, esse carro que eu tenho, quando eu amo isso, eu estou a criar um ídolo perante mim e logo ali é a raiz de todo o mal. Mas quando nós temos Jesus, Deus, como nosso Rei, estamos submissos à sua autoridade, a glória de Deus que vem sobre nós também traz as suas infinitas riquezas sobre a nossa vida. Amém? Força é energia para fazer as coisas, energia para a vida, força e abundância. Outra palavra no fim que é o peso da glória. Muitas vezes nós ouvimos essa expressão, o peso da glória. A pessoa nem consegue estar em pé porque é o peso da sua glória. Quando a glória de Deus vem sobre nós, a única coisa que nós podemos fazer é nos curvar, nos humilhar debaixo da sua forte e poderosa mão. Porque a glória de Deus vem com um peso. Vem com um peso. Não é um peso que nos oprime, mas é um peso que nos dá vida, que nos coloca no lugar de nós estamos debaixo da sua autoridade. Estamos humilhados na sua presença. Amém? Que é fantástico é que a criação, a própria criação, os animais, as árvores, as montanhas, anseia pela manifestação da glória de Deus. Eu penso nisso, que provavelmente na criação estava habituado a ver por perto a glória de Deus. Viu Adão coberto de glória de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, a glória de Deus foi-lhes retirado. E a terra toda foi subjugada debaixo da autoridade que Adão deu a Satanás. Agora, o que acontece é que o ADN, aquele código genético de todo o mundo, anseia pela manifestação da glória de Deus. Nós vimos isso em Romanos 8, 19 a 21. Diz que, porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa de o que os sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A própria criação, os próprios animais, a criação anseia que eu nos levantemos, nos resplandecemos, nos brilhamos com a luz de Deus, que nós somos a luz do mundo. Porque quando nós somos a luz do mundo, nós vamos estar a brilhar com a glória de Deus. A própria criação espera para esta manifestação. É incrível, não é? É incrível que os animais esperam que tu brilhas. As árvores, a criação deste mundo, criado por um Deus perfeito e bom, espera a manifestação da glória de Deus através da tua vida. Quando nós não o fazemos, nós estamos a trazer trevas para o mundo à nossa volta. Estamos a trazer trevas mesmo para o mundo criado, a criação. Estamos a trazer trevas para o mundo à nossa volta. Porque nós somos criados para sermos luz. Alguém que não brilha é alguém que traz trevas. Há só duas hipóteses. Não há uma hipótese cinzenta ali no meio. Olha, eu não vou brilhar, mas também eu não sou trevas. Epá, que horror. Nem pensar. Não. Se tu não estás a dar luz, a brilhar, tu estás a trazer trevas. É uma coisa ou outra. Não há um meio termo. A luz de Deus é algo que nos transforma. Nós não ficamos iguais depois de estarmos em contato com a luz de Deus. Muitas vezes eu pergunto, ok, tu aceitaste Jesus como teu Senhor e Salvador,
E agora, olhando para o dia de ontem, é igual? Ou há uma transformação? Todos nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus, há uma transformação, não é? Há uma mudança. Nós sentimos diferença na nossa vida. Em 2 Coríntios 4:6 diz que porque Deus que disse das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu os nossos corações para que a iluminação do conhecimento da glória de Deus é na face de Deus. A glória de Deus transforma-nos porque ilumina tudo que não está certo. Quando nós temos contato com a glória de Deus, todo o pecado na nossa vida, todo o lixo da nossa vida vai começar a ser detectado. Quando a luz de Deus não brilha na nossa vida, está tudo nas trevas e está tudo nas sombras. Se nós apagamos as luzes aqui, nós não vamos conseguir ver nada, não é? Não, eu não consigo ver na escuridão. Mas, quando nós acendemos as luzes, nós conseguimos ver as pessoas lindas que estão aqui nesta sala. Aleluia! Amém! O Espírito Santo é a glória de Deus. Nós podemos dizer, sim, eu acredito em Deus Pai. Eu acredito no Filho. Mas o Espírito Santo é algo muito confuso. Se nós queremos a glória de Deus, é o Espírito Santo. Diz em 1 Pedro 4:14 que se pelo nome de Jesus Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então nós podemos dizer que, o Espírito Santo, toda aquela menção da glória de Deus, é realmente o Espírito Santo. Nós temos que valorizar o Espírito Santo. Tantas vezes nós passamos quase uma forma rápida sobre o Espírito Santo, mas temos que valorizar como o nosso companheiro, como o nosso melhor amigo, com alguém que está sempre connosco, em que nós vamos reverenciar a sua presença, porque Ele está aqui connosco. Amém? Eu vejo que quando nós não entramos nesta dimensão ou realidade espiritual, nós ficamos contentes com estar sujeito, estar limitado. Faz-me lembrar uma situação que aconteceu comigo. Não sei, alguém já esteve aqui no Dubai? Alguém já visitou Dubai? Dubai? Não. Mas já viram as fotografias dos grandes arranha-céus? É realmente impressionante que no meio do deserto o homem conseguiu imaginar algo tão fantástico e começou a construir só com a sua imaginação e com muito dinheiro, não é? Agora, e é realmente impressionante quando eu estava ali a ver as vários carros diferentes, vi carros todos os feitios, tudo que era imaginável para um homem, ver carros assim, ficamos contentes, motivados, força, não é? Eu tive o prazer de conduzir um Porsche quando estava no Dubai. E realmente o carro é muito bonito. E realmente quando entras no carro, sentes que aquilo tem poder, tem potência. Quando aceleras o motor, aquilo tem poder, tem potência. O motor tem a potência do motor. Só que a pessoa que era dono do carro deu umas chaves, olha, hoje conduzes tu. Espetáculo. Até há um botão que carrega-se e todo o assento, os espelhos, o volante, vai tudo conforme a pessoa, adapta-se à pessoa, tem várias formas já programadas e não tem de estar a puxar o banco para frente ou para trás, mudar o espelho, é tudo automático. É incrível, é incrível o que o homem inventou. E realmente o carro é potente. Só que naquele dia que eu estava lá, o carro não era somente muito potente, mas também o trânsito era muito intenso. Então, a frustração que eu tinha é que eu queria experimentar o carro, ouvir o motor, mas só podia ser o par e arranque do trânsito. E é frustrante. É frustrante, o Vítor consegue entender, é frustrante. Queres conduzir o carro? Caramba, eu quero conduzir o carro, mas estou limitado àquele par e arranque do trânsito. Eu fiquei a pensar, realmente, isto é como nossa vida cristã, muitas vezes. Nós temos a glória de Deus, habita cá dentro.
poder incrível habita dentro de nós, mas nós, por decisão própria, dizemos, não, eu vou ficar limitado a esta realidade natural. Quando nós somos um ser espiritual, é que a nossa realidade devia ser espiritual. É que nós devíamos olhar para uma doença e dizer, não, esta doença não é a vontade de Deus, então eu vou orar por esta doença. Vemos um problema perante nós, uma montanha perante nós, e não, esta montanha não é o fim do mundo, é um degrau para ir para frente. É como estava a dizer na palavra hoje. É quando nós entramos naquele mundo espiritual, aquelas limitações do trânsito não existem. Nós podemos pôr à carga aquele carro que realmente tem muita potência. E a frustração era grande. Eu queria mesmo experimentar aquele carro, mas não dava, porque estava limitado. E às vezes isso acontece, porque uma vez quando estava na autoestrada, aqui em Portugal, eu tinha um carro que tinha aquele controle de velocidade. Não era controle de velocidade que não passa de um certo velocidade, mas só fica aquela velocidade. Então eu posso acelerar o carro muito, ouvir o motor a funcionar, mas depois aquilo não desenvolve porque aquilo está travado. E é a mesma coisa que a nossa vida espiritual, tantas vezes. Nós temos situações na nossa vida de falta de confiança no Senhor, situações de falta de obediência à sua vontade, situações de pecado recorrente, que nós sabemos o que é, mas nós queremos cair naquela tentação vez após vez, e nós começamos a colocar aqueles botões de limitações. E nós queremos avançar, nós vemos que realmente é possível brilhar, vemos histórias magníficas na Bíblia acerca de brilhar com a glória de Deus, mas a nossa vida está limitada. Não sei se isso acontece convosco. Há algumas pessoas honestas aqui, algumas pessoas honestas. Quando eu leio o livro de Atos, eu fico admirado com realmente aqueles homens viram a glória de Deus mudar todo o mundo conhecido naquela altura. Nós vimos que nem eram os 500 homens que viram Jesus a subir da terra para o céu. Porque após 50 dias, quando Jesus diz aos seus discípulos, fica aqui em Jerusalém, espera que venha a glória de Deus, o Espírito de Deus sobre vós. Nós vimos que aquelas 500 pessoas viraram-se para ser somente 120 pessoas. Quem é bom em matemática sabe que isso é 380 pessoas que foram embora. Porquê? Andaram com Jesus, viram Jesus depois da sua morte, depois da sua ressurreição, viram Jesus a subir nos céus com os anjos, mas mesmo assim não quiseram esperar. Não quiseram obedecer. Há um mandamento, há algo que Jesus estava-lhes a dizer. Fica aqui à espera. Talvez surgiu situações, talvez aqueles 380 homens, mulheres, tinham recebido um telefonema. Epá, já não chega. Já chega, estás ali à espera. Porquê é que estás ali? Porquê é que estás ali? Vem para casa, temos um grande jantarada aqui. Porquê é que estás ali à espera? E outro, eu tenho que ir, estou atrasado, tenho umas férias marcadas em Cuba, eu tenho que ir. Havia desculpas. Mas, porquê? Isto está a acontecer, somente 120 homens estavam naquele cenáculo, Pentecostes, é que todos nós sabemos a história, estavam em um acordo, estavam a dizer, não, nós vamos ficar aqui, mesmo que for até o resto da nossa vida. Mesmo que nós temos que ficar aqui neste cenáculo até nós morrermos. Nós vamos ficar aqui à espera. Porque o Senhor mandou nos ficar aqui à espera. Porque o Senhor disse que eu vou mandar o Espírito sobre vós. Quem de nós tínhamos essa coragem? Imagina Deus a dizer, olha, Igreja Logos, fica aqui nesta sala à espera da minha glória. Espera só. Eu imagino que daqui a meia hora algumas barrigas começam a roger. Algumas decisões difíceis temos que tomar. Será que
Será que vou telefonar para aquele compromisso que eu tenho ao almoço com a minha família? Pá, eu não vou hoje. Será que é? Será que vou obedecer? Será que é? Somente 120 prevaleceram. Mas aqueles 120 receberam poder vindo do alto. Não sei se tu desejas esse poder vindo do alto. Que essa glória venha sobre a tua vida. Tu podes ser cristão, podes ser salvo, podes até acreditar em Jesus, Cristo, Deus, que o ressuscitou e tudo. Mas é uma grande diferença ser salvo e ser batizado no Espírito Santo. Que a glória de Deus vem sobre a tua vida em poder e manifesta a sua glória. Há uma grande diferença. É como um carro cheio de potência está limitado. Tu tens essa capacidade divina para virar o mundo de avesso, mas tu estás limitado. O desejo de Deus é que tu brilhas. Levanta e resplandeça, porque vem a glória sobre a tua vida. Vamos só ver algumas coisas que estes homens simples fizeram. Primeira pregação, 3.000 pessoas foram salvas. 3.000 pessoas. Dizer, eu quero acreditar. Uma pregação de um pescador inculto, não sabia ler, que tinha um temperamento muito mau, tinha a língua comprida e o orgulho alto. Com uma pregação, cheio da glória de Deus, 3.000 pessoas correram para serem salvos. Pouco tempo depois, 3.000 homens, não contando com as mulheres e crianças. Pouco tempo depois, com uma cura no templo, 5.000 pessoas foram salvas. Dias depois, imagina isso. Pentecostes, uma festa judaica, todo o povo de todo o mundo judaico, que estava espalhado por todo lado, eles vieram a Jerusalém, a cidade santa, a cidade de Deus, para celebrar a festa de Pentecostes, festa da colheita, em que estava um monte de gente lá dentro daquela cidade. E a glória de Deus veio. Pedro e João entram no templo, vêem um mendigo ao lado de coxo. Ele pede esmolas e diz, olha, eu não tenho ouro nem prata, não tenho nada disso. Levanta-te e anda. Obediência. Obediência. Ver uma situação de injustiça e declarar a justiça de Deus. Declarar em fé a cura. Não duvidar no coração, mas declarar em fé. Quando isso aconteceu, logo naquela hora, a palavra espalhou, e não foi por Instagram, nem Facebook, nem Twitter. A palavra espalhou. 5.000 pessoas, 5.000 homens, mais mulheres e crianças, decidiram dar a sua vida para Jesus. Naquela altura, para dar a sua vida para uma crença que não era uma crença oficial, era a mesma coisa dizer que tu vais perder a tua herança, casa, todos os teus bens, vai ser descomungado da tua família, a tua posição, o teu trabalho, e fica sujeito a não somente humilhação pública, mas à morte. 3.000 pessoas num dia, 5.000 pessoas no outro dia. Numa reunião da igreja, eles começaram a sentir o chão a tremer, as luzes a tremerem, o edifício começou a tremer. Agora, temos que ver aqui na Bíblia, a Bíblia é verdade, e não é um livro de histórias exageradas. Há pessoas que podem acreditar isso, que a Bíblia é uma história, mas é quase Hollywood, é uma história exagerada. É como quase dás aquele som que... Não tem nada a ver com isso. A Bíblia é a verdade pura e não há exageros. Quando diz na Bíblia que 3.000 pessoas aceitaram Jesus, são 3.000 pessoas. Quando a Bíblia diz que são 5.000 homens que aceitaram Jesus, são 5.000 homens. Não são 500 homens que aparecem 5.000. Não é isso. Não há exageros na palavra de Deus. É a verdade absoluta. E quando a Bíblia diz que o edifício tremeu, eu acredito que o edifício tremeu mesmo.
Eu acredito que aquilo começou a abanar. Talvez chegou ali aos 7 pontos qualquer coisa. Aquilo começou ali a abanar. E qualquer coisa estava-se a passar. E o edifício abanou. Dentro da igreja, temos de pensar, dentro da igreja provavelmente já estava a chegar aos números de 10 mil pessoas em Jerusalém. Somente 3 mil, mais 5 mil, mais os outros tantos. 10 mil plus pessoas estavam na igreja. Início da igreja. Relata na Bíblia que não houve ninguém com necessidade. Imagina isso. Tu sabes quanto dinheiro é que tu tens na tua conta bancária. Eu sei quanto dinheiro é que eu tenho na minha conta bancária. E há pessoas que têm necessidade. Tu sabes se tu tens necessidade, tu sabes se tu tens... Há pessoas com necessidade. Imagina, no seio de uma igreja com mais de 10 mil pessoas, não houver ninguém, nenhuma pessoa com necessidade. Nenhuma pessoa sequer. Isso é a glória de Deus. Nós falamos da glória, abundância, riqueza. Isso é a glória de Deus. Ninguém com necessidade. Dizemos que na igreja todos foram curados. As pessoas vinham à igreja e eram curados. Aquela história de Pedro é fantástica. Ele passeia na rua e a sua sombra alcança os enfermos. E somente a cruzar com a sua sombra, os enfermos se levantam. Eu lembro, a uma altura, o Ricardo trabalhava no hospital, em que, imagina, Ricardo, tu a passeares nos corredores e as pessoas a começarem a levantar das camas. Isso é a glória de Deus. Isso é o brilho de Deus. A luz de Deus a brilhar na tua vida. Imagina a realidade. Imagina aquelas cidades a virar de avesso. Os hospitais a ficarem vazios. É incrível, é incrível. Outra coisa que destaca no livro de Atos, quando veio a glória de Deus sobre aquela cidade, sobre aqueles homens, aquelas mulheres, uma vez, um casal, Ananias e Safira, diz, nós vendemos um grande terreno, nós vamos trazer esse dinheiro para os pés dos apóstolos, como era habitual. Quando as pessoas aceitavam Jesus, traziam tudo perante os pés dos apóstolos e diziam, olha, use isso para o avanço da igreja. E um casal diz, olha, nós vamos trazer, mas vamos imaginar números redondos. Ok, este terreno custou 100 mil euros, mas a igreja não precisa disso, já não há necessidade na igreja. Então vamos dar 80. Vamos dar 80 mil. Já é uma boa oferta. Uma boa oferta dar 80 mil euros, amém? Aleluia. Que assim seja, aleluia. Mas o erro deles é que eles dizem, olha, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, o apóstolo Tiago, está aqui, os 80 mil, aqui está o valor do terreno que nós vendemos. Epá, isso não é mentira. Isso nem é muito bem uma mentira, não é? Isso é uma meia verdade. Isto até passa, não é? Até passa no radar, isto até passa. Vocês sabem a história. O apóstolo Pedro diz, olha, será que foi mesmo esse valor? Sim. Caiu morto. Na hora. Horas depois dos assistentes levarem o corpo para ser enterrado, grande trabalho de assistentes. Vem a sua mulher, Safira. Olha, eu sei que o meu marido trouxe aqui a oferta da venda do nosso terreno e... Pedro disse, olha, Safira, foi mesmo esse valor? Sim, claro que sim. Caiu morta naquela hora. A glória de Deus. A glória de Deus. Já falamos hoje com as palavras proféticas, as palavras que Deus trouxe ao nosso meio, que quando o pecado de um afeta todos. E quando nós dizemos uma mentira branca, não é? Uma mentira branca, meia verdade, é a mesma coisa, nós estamos a zombar de Deus. Ele sabe tudo. Ele sabe exatamente quanto dinheiro é que tu tens na conta. Ele sabe exatamente qual é a conta que vai cair amanhã.
Ele sabe exatamente tudo acerca da tua vida. Tudo o teu passado, presente e futuro. Ele sabe tudo. Não vale a pena nós escondermos. Mais vale dizermos que Deus, aqui estou. Sonda o meu coração, limpa todo este lixo. Sonda-me, Senhor. Aqui estou. Mais vale sermos honestos perante Deus. Porque a glória de Deus vai separar as águas. A glória de Deus vai trazer julgamento onde não há desejo do arrependimento. Eu acredito, se Ananias e Safira tivessem caído em si e chegado ao arrependimento, ter confessado o seu pecado, havia restauração naquela hora. Eu acredito plenamente, porque Deus não é um Deus mau, é um Deus misericordioso. E quando nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e limpar de toda injustiça. Ele esquece o nosso pecado. Tu podes dizer, mas eu pequei. Mas se tu confessaste o teu pecado, com um coração sincero, Ele esquece aquele pecado. É limpo. É limpo. É como aquilo nunca tivesse acontecido. Amém? Um pouco mais em frente, Filipe, talvez trabalhava na restauração, servia às mesas, às viúvas. Ele sentiu no coração de ir a Samaria, começou a pregar, começou a ver pessoas a levantarem-se, curadas, transformadas, libertação. Toda a cidade de Samaria veio a salvação por um homem que decidiu brilhar. Pouco tempo depois, uma pessoa foi curada perto da cidade de Lida e Saron. 2 cidades foram transformadas, foram salvas com uma cura de um paralítico. Um dia os apóstolos estavam a ir para Jopa, uma região, uma cidade maior, e uma menina levantou, estava morta, ressuscitou. Tabita. Toda aquela região de Jopa foi salva. Quando uma pessoa decidiu brilhar. Uma pessoa decidiu brilhar. Eles dizem que toda a Ásia ouviu acerca de Jesus. Não é a Ásia que nós pensamos China, Coreia, não. É a Ásia Central, um pouco norte de Israel. Aquela zona de Turquia, toda aquela zona superior, essa é que eles chamam Ásia. Toda aquela região de Grécia, Itália, Grécia, Turquia, tudo até Jordânia, Israel, toda aquela zona ali do meio do Oriente, ouviu falar de Jesus. Sem internet, sem televisão, sem microfones, com pezinhos, ir de terra em terra. Entrar no barco, ir para outra ilha, entrar. Pessoas obedientes. Pessoas que disseram que eu vou brilhar, Deus. Mesmo que eu perca a minha herança, mesmo que eu perca a minha fortuna, mesmo que eu perca o meu nome, o meu orgulho, o meu emprego, eu vou decidir brilhar. Mesmo que eu sou zombado com as pessoas, mesmo que eu diga, porque é que aquela pessoa está a orar para aquela pessoa? Eu vou. Uma história de um pastor de Moçambique, nem sei muito bem a terra em Moçambique, mas que ele era feiticeiro, família de feiticeiros. E uma vez ele estava a passear na selva e Jesus revelou a ele. Ele foi salvo. Ajoelhou-se, foi salvo. Sozinho. Ele disse, o que é que se passa aqui? Eu tive a revelação de Jesus no meio da selva. O que é que se passa comigo? Eu estou diferente. Então ele foi e encaminhou à procura de uma igreja. À procura de alguém que também fosse salva. Ele atravessou. Eu conheci esse homem aqui em Portugal. Estive numa reunião com ele. Atravessou. Chegou a uma vila. E fora da vila, viu que estava ali uma menina deitada no chão. A menina está doente. Vai e diz, olha, Jesus, eu dei a minha vida a ti, eu acredito no teu poder. Então, eu vou orar para esta pessoa, que esta pessoa levanta, seja curada. E a menina começou a mexer, levantou, e depois ele foi para a cidade,
E toda a cidade maravilhosa. O que é que se passa? Aquela menina estava lá fora, estava morta 4 dias. Estava morta 4 dias. E agora está viva. Isto aconteceu há poucos anos atrás. No nosso mundo moderno, o nosso Deus é igual. Ele não mudou. Ele não mudou. E não é só em África nem Ásia que acontecem esses milagres. Há esses milagres por todo lado. Mortos vão se ressuscitar. Enfermos vão ser curados. Pessoas oprimidas vão ser libertas. Isso é a nossa comissão. Nós podemos estar a perguntar: Deus, qual é que é o meu chamado? O que é o meu propósito no Senhor? E não revelaste, Deus, o que é que eu devo fazer? Mortos vão ressuscitar. Enfermos vão ser curados. Oprimidos vão ser libertos. Através da tua vida. Através da minha vida. Isso é a nossa primeira chamada. É o nosso primeiro propósito. É o grande mandamento. Ide e fazei discípulos. Vai lá fora, brilha. Brilha um pouco, ser luz. Vai lá fora, brilha. O mundo está em trevas. Precisa de ti. Precisa de mim. Tantas vezes eu vejo, isto é muito engraçado. Os historiadores diziam que no mundo, volta de 100 depois de Cristo, 80, 100 depois de Cristo, todo o mundo conhecido sabia acerca de Cristo. Eles diziam que 1 em cada 4 pessoas era seguidor de Jesus, era salvo. Imagina isso, uma taxa de 25% de Portugal ser salvo. Sem internet, sem telefone, sem microfones, sem auditórios bonitos. 25%. Imagina na tua escola, no teu trabalho, 1 em cada 4 pessoas é cristão. Lê a Bíblia, é cristão, é salvo. É possível. É possível. Muitas vezes nós criamos argumentos na nossa vida a dizer que, isto foi no tempo passado. Ou nós até dizemos, olha, eu experimentei fazer isso quando eu aceitei Jesus, mas eu fui zombado, foi muito difícil, agora eu não estou para isso. Agora estou noutra, eu não estou para isso, agora vou à igreja, vou ler a Bíblia, e agora até às vezes falo com pessoas acerca de Jesus, mas como este foi naquele primeiro amor, aquele furor inicial, eu não vou voltar para isso, eu não vou fazer isso outra vez. Estamos a pôr limitações no nosso carro, que tem toda a potência, muito mais do que um super carro hoje em dia. Aquele Espírito Santo, a glória de Deus, que está em nós. Às vezes eu vejo na minha vida que eu posso criar uma desculpa, dizer, mas talvez isso foi uma ideia maluca que eu tive. Um sonho estranho que eu tive. Era uma coisa que eu era inexperiente, imaturo. Mas a glória de Deus vai levar-nos a fazer coisas loucas. Aqueles homens, aquelas mulheres na igreja primitiva, eles faziam coisas loucas. Coisas loucas. E essa era a glória de Deus a ser manifesta na sua vida. Nós podemos dizer, mas eu nunca fui para uma escola bíblica. Eu não sei ler a Bíblia, eu não sei interpretar aqui a Bíblia, é tão estranho para mim, é tão confuso para mim, até nem tenho o 12º ano. Pode ser uma desculpa para nós. Mas estes homens que fizeram estas proezas, brilharam verdadeiramente, eles não tinham educação, só um era um doutor, só um. Todos os outros eram pescadores, incultos, até alguns eram corruptos. Um que era Zelote, Simão o Zelote. Zelote era uma parte do povo que era os que criavam revoltas, motins contra os romanos. E ele fazia parte daquele claque, daquele grupo. E devia ser uma coisa esperta. E ele era um discípulo de Jesus. Mateus, ou Levi, era chamado um dos grandes pecadores, um publicano. Era um pecador enorme, corrupto, roubava o seu próprio povo, cobrava o imposto acima de que era requerido. Ele fazia parte daqueles homens que viraram o mundo de avesso.
Tu podes pensar, eu não tenho formação. Eu não sei falar. Eu não sei isto. Montes de desculpas. Não deixas que o mas limite o teu carro. Não deixa que o mas seja aquele botão de controle de velocidade. Porque Deus deseja que tu brilhas. Deus deseja que tu vais aos hospitais e oras para os enfermos. Deus deseja isso da tua vida. Nós podemos pensar, eu não tenho apoio de ninguém. Toda a gente não somente não me apoia, mas diz assim que, porquê é que estás a fazer isto? Estás louco? Nem o meu pastor me apoia. Nem a minha igreja me apoia. Isso é um mas? Vai ser uma limitação da tua vida para tu não cumprires o grande mandamento? Para tu não seres luz neste mundo? Só porque eu não digo, ok, podes fazer isso? Só porque a igreja ou a tua família não diz, bora, estás muito fixe, vai, bora. Os primeiros cristãos eram renegados. Eram fora da minha família. Eles iam para a sinagoga e diziam, não. Tu agora começaste a chamar Jesus e Cristo e nestas coisas estranhas. Não podes entrar mais aqui na igreja, na sinagoga, no templo. Os próprios religiosos perseguiram a primeira igreja. Vais deixar que aquele mas limite a tua vida? Só porque tu não tens apoio? Só porque tu não tens um voto de confiança? Só porque não tens uma palmadinha nas costas? Só porque tu não dizes, bora? Só porque alguém não te elogia? Vais deixar de orar para pessoas? Vais deixar de ser luz? Nós podemos estar a pôr aquele grande desculpa, mas talvez isto é para outra pessoa fazer, que seja mais habilidosa, mais eloquente, mais à vontade que segurar o microfone. Consegue estar perante pessoas a falar. Talvez é para outra pessoa. Deus chamou a ti, para seres luz, para pregares o Evangelho. Mesmo pensando que tu não sabes falar, o grande libertador do povo de Israel era gago. Moisés era gago. Ele não sabia falar. Imagina ouvir a lei ser lida de uma pessoa gaga. Deus, tu podes fazer grandes milagres. Deus, tu podes usar qualquer pessoa para declarar a tua palavra. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Nós só temos que escolher obedecer. Jesus dizia tanto aos seus discípulos, quem me obedece é quem me ama. Tantas vezes nós dizemos, sou uma igreja de amor. Sentimos até um arrepio. Até eu gosto de abraçar pessoas. Se nós não obedecemos ao grande mandamento de Jesus, essa frase é uma hipocrisia, é uma mentira. Porque quem ama Deus, obedece a sua palavra. E a sua palavra é clara. Ir e fazer discípulos. Cura os enfermos. Levanta os mortos. Liberta os oprimidos. Ide. A luz tem que brilhar. A luz tem que brilhar. A luz tem que brilhar. O livro de Ageu, o profeta escrevia acerca do templo, que eles estavam a reconstruir o templo, e estavam a dizer que o templo, o segundo templo, vai ser muito maior. A glória do segundo templo vai ser maior do que a glória do primeiro templo. O profeta Ageu estava a declarar uma profecia para nós. Que nós, a glória vista através da nossa vida, ia ser maior do que a glória vista naquele templo de Salomão. Aquele templo em Israel. Nós só temos que decidir brilhar. Só temos que decidir dizer que Deus, que este templo que Deus diz que é o templo do Espírito Santo,
Eu peço que Tu limpas este templo. E que este medo que estou a sentir, perdoa-me. Estas mas que eu estou a pôr, perdoa-me. E dizer isso com sinceridade perante Deus. Dizer, Deus, perdoa-me. Perdoa-me porque é uma fraqueza que eu tenho, em que eu preciso do Teu Espírito. Eu preciso que a Tua glória nasça sobre mim e que eu brilho. Porque eu não quero estar mais limitado, Senhor. Eu não quero estar mais limitado. Amém? Vamos ficar em pé. Será possível que Lisboa fique virado do avesso? Vocês conseguem imaginar isso? Tal como Jerusalém foi virado do avesso. Será possível Lisboa, Corroios, Alenquer, Cascais, Ericeira ser virado do avesso? Será que é possível? Será que é possível que nós começamos a ouvir relatos de hospitais ficarem vazios em Corroios? Será que é possível nós ouvimos relatos do Hospital de Santa Maria ficar vazio, com toda a gente curada? Será possível nós ouvirmos esses relatos ainda hoje em dia, neste tempo moderno que nós vivemos, que é tudo tão fácil? Um clique no botão e Google sabe tudo? Nós conseguimos as respostas todas? Será possível a glória de Deus ser visto nesta cidade? Será possível? Só tem a ver contigo, comigo, com a nossa decisão. Mesmo estamos limitados das tantas desculpas que nós damos, a glória de Deus pode ser vista. A glória de Deus pode ser vista através de ti, porque na nossa fraqueza Ele é forte. Na nossa limitação Ele diz, não há impossíveis. Quando nós vemos uma montanha, Ele diz, não há impossíveis. Não há impossíveis para aquele que crê. Só temos que ter fé em Deus. Fé é acreditar sem duvidar. No teu lugar, diz assim, Deus, eu quero brilhar. Eu quero que a Tua glória, Senhor, venha sobre a minha vida. E se tu estás aqui hoje em que nunca sentiste esta capacitação divina do Espírito Santo, nunca foste batizado com o fogo de Deus, do Espírito, e ainda assim sentes que estás limitado com medos e problemas e falta de fé, o Espírito Santo deseja nascer sobre ti, vir sobre a tua vida e revestir-te do poder que vem do alto, para que tu sejas um agente de transformação. Por isso que tu estás aqui hoje e precisas sentir essa mudança, vem aqui em frente. Eu vou orar por ti. E eu tenho fé que o Espírito Santo vai vir sobre a tua vida e vai revestir-te do poder que vem do alto. Se tu estás aqui numa situação em que esses mas é maior do que a tua fé, em que não tens estado a avançar porque há mas isto, mas aquilo, já tentei, já fiz, já aquilo. Confessa isso perante o Senhor, porque isso é uma ofensa perante Deus. Não estás a acreditar, não estás a ter fé nele.
Não estás a acreditar nele. Por isso confessa isso perante o Senhor. Diz: Deus, eu não tenho avançado porque não tenho brilhado com a tua luz. Porque há estas dúvidas, há este trauma do passado, há estes problemas do meu passado e que na minha vida que está-me a limitar. Isso é confissão. E quando nós dizemos: Deus, eu tenho estado com isto na minha vida, perdoa-me, Ele é fiel e justo para nos perdoar, limpar e criar algo novo na nossa vida. Amém? Por isso que vamos levantar as mãos e dizer: Deus, usa-me. Usa-me, Senhor. Eu quero que a tua luz brilhe, Senhor. Tal como na igreja primitiva. Que essa manifestação seja constante nas nossas vidas. Aprendido na minha vida é que a forma de enfrentar as coisas que eu duvido que sejam possíveis é de começar a pôr à prova. Se eu duvido que uma pessoa pode ser curada, eu vou começar a pôr Deus à prova. Vou começar a orar para aquela pessoa. E sabes o que é incrível? Sabem o que é incrível? Que Deus cura. Que Deus faz a obra. É maravilhoso. É maravilhoso. Deus faz. Ele só está à espera que tu estendes a tua mão com tão pouca fé e dizer: Deus, faz um milagre. Manifesta a tua glória. E na nossa fraqueza Ele é forte.